Salve, salve assistentes! Tem mais um vídeo do Trocadilho FC no ar e hoje nós estamos aqui no Museu do Futebol, no centro de referência, com o Ademir. Ele que é melhor do que o Google para saber sobre qualquer detalhe do futebol, viu? Ele é humilde, ele fala que não, mas a gente estava num bate-papo aqui antes. E Ademir, primeiro, obrigado por nos receber. Como você aprendeu tanta coisa assim sobre futebol? Não é tanta coisa assim, né? Na verdade, desde pequeno sempre gostei muito de futebol. Então gostava de, por exemplo, recortar o caderno de esportes do jornal e guardar. Então fiquei muito tempo lendo. Meu sonho de consumo quando criança, lendo de gibis, era a revista Placar. Ah, sim. Né? Então era uma coisa do tipo, você dá uma olhada na antiga loteria esportiva, né? Loteca, né? Uhum. Só pra ficar olhando o nome de time estranho, o Famalicão de Portugal, né? Ou sei lá, conhecer times de outros estados e tal. E a Placar, o que eu lembro muito forte dela, era o tabelão. Que você vinha, não só os times, né? Mas também a escalação de muitos jogos, muitos jogadores. E aí era uma preciosidade, né? Até porque nomes estranhos de time, de jogador, nomes diferentes é o que a gente gosta, Sim. viu? Agora, você tá aqui no centro de referência, no Museu do Futebol, há quanto tempo? Cheguei aqui no Museu do Futebol em 2011. Na época a gente estava ainda no processo de criação do centro de referência. Então eu fiz parte da equipe de bolsistas que, além do plano, né, de você ter uma biblioteca especial de futebol, essa equipe também saiu pela cidade de São Paulo procurando informações sobre times de várzea, a torcida organizada, né? A gente conseguiu encontrar, por exemplo, bares temáticos, a gente conseguiu descobrir também chamar a atenção, por exemplo, empresas, né, que se especializavam no futebol de várzea, empresa que fazia uniforme. Eu lembro de um caso interessante da gente ter descoberto uma lavanderia que se especializou em trabalhar para times de várzea. Sério? O time de várzea, né, que as pessoas devem ter em mente, é a ideia da tia do jogador, né, da esposa do técnico que sofre, né? Lava o uniforme. Os jogos de uniforme limpinhos, né? Depois do terrão, uma hora e meia jogando. E a gente descobriu uma pessoa que fazia ir nos clubes, recolhia os uniformes, lavava, passava e devolvia. Olha só, hein? Empreendedor, não? Sim, com certeza, com certeza. E aí, então, só para contar um pouquinho mais, como que é a sua rotina aqui, qual que é a sua atividade, como que o centro de referência também atua, conta um pouquinho mais pra gente. No caso específico aqui da gente na biblioteca, por exemplo, o que eu estava te falando antes, né? A ideia não é que a gente tenha todos os livros sobre futebol publicados no Brasil. A ideia principal é a gente saber quem está produzindo esses livros, quem está estudando futebol, quem está querendo ajudar a preservar essa memória do futebol. Então, por exemplo, para mim, tão importante quanto ter um livro que fala do futebol do Amazonas é saber que tem pessoas no Amazonas estudando esse material. É claro, né? Quando as pessoas produzem seus livros, né? Elas podem mandar para a gente faz a catalogação e disponibiliza aqui para consulta. Eventualmente a gente também descobre alguns livros são muito interessantes, que a gente pensa, precisa ter aqui. Aí a gente manda um e-mail, entra em contato com o autor solicitando a doação. Legal. Outro trabalho, né, que aí no caso não é tanto a biblioteca, mas aí é o resto da equipe do Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Trabalho de digitalização de acervos. Então, por exemplo, atualmente a gente está no processo de terminar a digitalização, por exemplo, do Júnior Botelho, que foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, está presente aqui na Sala dos Anjos Barrocos. É interessante você perceber como ajudar a preservar a memória, o acervo pessoal de um jogador, e a ideia da digitalização é também... a ideia não é que você tem todas as fotos, jornais e tal, e traz aqui pra gente. A gente não vai ficar com esse material. A gente vai digitalizar, devolver o original, devolver uma cópia dentro do pendrive, e aí esse material fica com a gente pra gente poder ajudar na divulgação dele. Então qualquer pessoa depois, mais pra frente, quiser fazer um documentário sobre o Julinho, a gente tem um material aqui.
É claro, né? A gente não vai disponibilizar diretamente. A gente vai falar, entre em contato com a família do Juninho. Aí eles autorizando que esse material seja divulgado, aí a gente está aqui disponível já em alta resolução para fazer esse compartilhamento. E aí, para o pessoal ter acesso a esse material, é vindo aqui ou pode mandar um e-mail? Pode mandar um ligar? E-mail, pode ligar, pode mandar e-mail, né? Pode vir pessoalmente. A ideia principal do Centro de Referência é esse, poder compartilhar todo esse material. Legal. Então agora a gente vai aqui para um lado B do futebol, já que você, como eu falei, é uma enciclopédia, né? Você já deve ter conhecido, deve ter lido sobre vários times e jogadores com nomes diferentes do comum, né? A gente conhece um monte de Ronaldo, Eduardo, Fábio, mas conta pra gente aí alguns jogadores ou nomes de times mais diferentes que você já conheceu. Bom, tinha contado a história do Quarentinha, né? Opa, Quarentinha é o maior artilheiro da história do Botafogo. E é um nome diferente, né? Você fica pensando, por que Quarentinha? Aí a explicação é interessante. Quarentinha é filho do 40. E aí, como assim? Não, 40 não é o nome da família. O pai do Quarentinha, que também jogou futebol lá no Pará, era o número de chamada dele. Então, ele ganhou o apelido na escola, de 40. Quando se tornou jogador, passou a ser só o 40. Só o 40. Quando o filho dele começou a fazer sucesso, passou a ser o Quarentinha. Caramba, agora já imaginou a terceira geração seria o quê? É o Quarentinha Neto? Tem um caso engraçado que eu acabei de lembrar. Tinha um jogador do 15 Piracicaba, chegou a jogar no Corinthians, fez bastante sucesso, o Gatão. E ele teve um filho que também começou a jogar futebol e ele passou a se chamar de Gatãozinho. Nossa senhora! E aí tem até uma história engraçada de um jornalista que começou a meio que, não brigar, né, mas a contestar. Mas como assim? Se o pai é o Gatão e ele é o filho, então tinha que chamar Gatinho, não Gatãozinho. Sim, concordamos. E você sabe de onde que surgiu esse apelido do Gatão? Não. Tinha muito sucesso lá? Não, eu acho que tem a ver mais com talvez agilidade. Né? Isso é mais normal. Não era da beleza. Não necessariamente. Bom, mas existem fotos, né? As pessoas depois o pessoal pode descobrir e fazer a avaliação, né? Exatamente. Tem outros apelidos, né? Por exemplo, tinha o goleiro do Atlético Paranaense, né? O Caju. O apelido é engraçado isso, né? Caju já é um apelido, mas o pessoal conheceu ele, começou a idolatrá-lo como Majestade do Arco. E ele tem uma história interessante porque ele jogava no Atlético Paranaense, né? Isso nos anos 40, quando o foco do futebol era sempre Rio e São Paulo. Ele teve uma atuação tão impressionante que ele acabou sendo convocado para a seleção brasileira. Caramba! E como titular. Olha só, hein? Então ele foi um dos primeiros jogadores de fora do eixo São Paulo a conseguir vaga na seleção brasileira. Então bota talento nisso, sim, né? Porque para quebrar esse monopólio, esse duopólio aí no São Paulo... leva muito tempo. E só para você ter uma ideia, né? O centro de treinamento do Atlético Paranaense se chama CT do Caju. Então tá aí, ó. Pra quem... Eu não sabia dessa curiosidade, agora eu aprendi por que então que o CT do Atlético tem esse nome. Que legal, e bacana que o Atlético faz essa homenagem, sim, né? Sim, com certeza. E você também comentou um pouquinho aqui nos bastidores também sobre um jogador que tinha um apelido aí meio diferente. Ele fez um gol importantíssimo em um grande estádio aqui de São Paulo. Sim. Bom, a história do Peixinho. Também curioso, né, essas coisas, né? Como eu sou São Paulino, né? Então meio que pra mim é natural descobrir um dia lá que o primeiro autor do primeiro gol no estádio do Morumbi é o Peixinho. E aí anteontem mesmo, né, os educadores passaram aqui avisando, vem aparecer uma pessoa aí que tá perguntando o Peixinho. Aí é isso, né? Como a gente lembra, então a gente já pega Almanaque de São Paulo, livro de inauguração do Morumbi, que é onde tem a foto. E eu lembro de ter visto essa foto, né, do gol dele na capa da HD Esportiva, né? Então fica fácil da gente lembrar essas coisas. Que privilégio. O Peixinho, então, na história aí, ele jogava pelo São Paulo mesmo. Pelo São Paulo, exatamente. Isso foi em outubro de 1960. Só sensacional, hein? Sabe se ele ainda tem algum parente dele, se ele mesmo? Parece que ele ainda é vivo. Parece que ainda é vivo, que legal, certeza. Aqui, nosso parabéns aí ao Peixinho, viu? Sim. Bom,
Ademir, a gente já vai terminando, porque aqui ó, o tempo passa rápido, com tanta informação bacana, tanto conteúdo, o tempo passa mais rápido ainda, viu? Uhum. Mas obrigado aí pela conversa, e assistinte, se vocês gostaram aí dessa entrevista, não esquece de deixar seu like. E se tiver alguma dúvida, comenta aqui que a gente repassa depois pro Ademir e a gente publica aí pra vocês. Um dos nossos trabalhos também é responder curiosidades, né, de qualquer tipo. Desde quantos gols o Ronaldinho Gaúcho já marcou, né, até, sei lá. Até quem fez o primeiro gol do Morumbi. Primeiro gol do Morumbi. Uma demanda recente, só pra terminar. Um rapaz fazendo pós-graduação na Europa me perguntou sobre times de origem espanhola aqui no Brasil. Aí a gente lembra O que a gente tem aí? do Galícia de Salvador e do Jabaquara de Santos. Olha só. E a gente para pra pensar, né? Por exemplo, a colônia italiana tem o Palmeiras, né? Aham. É curioso você parar e pensar que talvez deveríamos ter mais times, né, ligados à colônia Sim, espanhola. sim, verdade. Só dois, só. Aí tem o Barcelona de Sorocaba, mas é um clube que teve praticamente a vida toda ligado ao futebol amador, né? Uhum. E aí, ontem mesmo, a Gabriele, que é estagiária aqui no museu, me passou mais dois, né? O Clube Democrático Espanhol, né, que existiu pelo menos até os anos 60, e o Espanha, de Franca. Olha só. Você vê, né? Aos pouquinhos a gente vai Vai descobrindo. descobrindo aí, vai achando mais umas relíquias, né? Exatamente. Ademir, novamente, muito obrigado. Obrigado por nos receber, por essa entrevista super pelo bacana. espaço, né? Estamos às ordens. Obrigado, então, assistentes, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e, tendo qualquer dúvida, mandem nos comentários, depois a gente fala com a Ademir, tá certo? Um abraço e até a próxima.